Medicina baseada em evidências. Esse é o tema em questão. No programa de hoje, o nosso convidado é o Luiz Eduardo Fontes, ele que é coordenador do Centro Cochrane em Petrópolis e também professor da FMP Fase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Como é que surgiu a medicina baseada em evidências? A medicina baseada em evidências surgiu a partir de uma provocação de um epidemiologista chamado Archibald Cochrane. Que deu o nome. Que deu o nome um dos principais centros, né? A colaboração Cochrane, né? Na década de 70, em que ele chamava a atenção da comunidade médica para a falta de trabalhos com metodologia adequada para responder a perguntas que na época ainda eram dúvidas. Na verdade, ele trouxe um questionamento de que muito do que se fazia na época não era embasado em artigos científicos, né, em ciência. Isso chamou muita atenção da comunidade médica naquele momento e, a partir dali, na Inglaterra e principalmente em Oxford, alguns médicos começaram a se reunir no sentido de organizar resumos por tópicos, por especialidades de todos os trabalhos científicos que haviam sido publicados, para que então se criassem recomendações baseadas em produção científica, em trabalhos científicos, nas evidências daquele momento. Então, daí vem o nome Medicina Baseada em Evidência, que hoje já está mudando, passou a se chamar Saúde Baseada em Evidência, porque o espectro desse tipo de prática clínica englobou a enfermagem, a nutrição, a odontologia, enfim. Então, esse conceito vem da década de 70. Hoje ele se torna ainda mais importante pelo número de publicações que a gente tem. E a proposta que o Archibald Cochrane lá atrás tinha era de reunir todas as evidências, mas fazer uma avaliação crítica da qualidade dessas evidências, para que aí sim se formassem então guidelines, recomendações sobre os cuidados que eram comprovadamente eficazes. O que pode ser considerado uma evidência para a medicina? Uma evidência é um trabalho que tenha um trabalho científico com uma metodologia adequada para a questão que está sendo levantada, que mostre que existe ou não efeito, existe ou não eficácia, existe ou não uma sustentação científica para que aquele teste que está sendo realizado, quer dizer, aquela intervenção, aquele exame diagnóstico, possa ser aplicado então à população. Qual seria a diferença entre a medicina baseada em evidências e a medicina convencional? Não é que a medicina baseada em evidências seja um antagonismo à medicina convencional. Durante muito tempo, a prática médica foi baseada na opinião do médico em um único sentido. O médico dizia para o paciente qual era o tratamento, qual era a resolução, qual era a indicação para aquele caso, e o paciente ficava numa posição muito passiva. A medicina baseada em evidência propõe uma mudança nesse conceito. A experiência do médico é importante para avaliar o caso, buscar a evidência, a melhor evidência que existe na literatura para aquele caso, mas ouvir também a opinião e os valores do paciente. Vamos dar um exemplo de como é que funciona na prática a medicina baseada em evidências? Por exemplo, eu posso ter um problema de coração e eu posso chegar ao consultório de um cardiologista e esse cardiologista me dizer que eu tenho duas opções: fazer um procedimento percutâneo através de uma punção de uma artéria que vai ao coração e resolve o meu problema. Ou eu posso resolver esse problema através de uma cirurgia de peito aberto.
Então, existem evidências que mostram a efetividade do procedimento percutâneo, existem evidências que mostram a efetividade da cirurgia, com os seus danos associados, ou riscos associados. A prática clínica baseada em evidência propõe que se discuta com o paciente todos os riscos e os benefícios de cada tratamento e que se tome uma decisão compartilhada. Que o paciente tenha também a oportunidade de avaliar outros tipos de tratamento que não o melhor. Porque às vezes o melhor tratamento traz também um preço para o paciente muito grande. E ele pode optar por um tratamento que não tenha a mesma eficácia, mas que seja um tratamento que vai o ajudar, mas com um preço menor. Hoje existem muitas publicações, né, em torno de mais de 30 mil por ano, publicações médicas. Como identificar as informações que são relevantes e como lidar com o contraditório, né? Existem pesquisas diferentes com resultados contraditórios, né? Como lidar com essa avalanche de informações? A medicina baseada em evidência trabalha habilidades que permitem que o médico ou o profissional de saúde consiga julgar, avaliar criticamente a evidência e separar o joio do trigo. E permite também buscar na literatura fontes já tratadas, ou seja, sumários, sínteses, sinopses de um determinado assunto sem que eu precise ir olhar cada artigo, sem que eu precise ler cada artigo. Existem... Não há tempo, seria impossível. Mas então existem bancos de dados que já trazem sumários reunidos, avaliados criticamente, que podem me responder isso de uma forma mais rápida. Qual é o lugar dentro da medicina baseada em evidências na experiência particular do médico, na experiência clínica? Por exemplo, aquele médico que tem muita experiência de consultório, mas nunca publicou um trabalho. Ou há também aquela velha troca de experiências entre especialistas de uma área. A experiência na prática clínica baseada em evidência é fundamental, mas sozinha é insuficiente. Durante muito tempo, a prática médica foi apoiada em opinião de especialistas, em opinião de catedráticos, e nós sabemos que a força de evidência, quando a gente extrapola isso para populações, é muito pequena. Então, a experiência é importante para que o médico possa julgar, avaliar cada caso no contexto da evidência que ele tem disponível. Eu tenho uma evidência sobre um determinado assunto, você chega com esse problema no meu consultório e eu preciso saber usar essa evidência para atender melhor ao seu caso. Então, aí é que está a arte, né, da prática médica. Não, a medicina baseada em evidência, foi bom você ter feito essa pergunta, porque ela não é, um antagonismo da experiência clínica. Pelo contrário, ela reconhece a experiência clínica como um fator fundamental. Então, se a gente pensar naquele conceito de que a medicina baseada em evidências é a interseção entre experiência clínica, valores do paciente e a melhor evidência disponível, a experiência clínica está aqui, está presente. E é extremamente importante. Existem algumas críticas à medicina baseada em evidências ou algumas dúvidas, né? Uma delas é que boa parte dos estudos, das pesquisas, tem financiamento de grandes indústrias e que a medicina baseada em evidências poderia, nesse caso, promover uma medicina de mercado, digamos assim. É uma impressão absolutamente equivocada. A medicina baseada em evidências ensina ao seu adepto, ao seu praticante, a reconhecer vieses, a reconhecer a possibilidade de, por exemplo, um estudo ter sido
publicado de uma forma tendenciosa para favorecer a indústria farmacêutica ou para favorecer uma empresa que produz um determinado equipamento, enfim. Nas habilidades que o médico que pratica a medicina baseada em evidências aprende, a avaliação crítica da literatura e a procura por esses vieses nos artigos científicos é um ponto muito crucial. Então, é muito mais suscetível a uma informação, vamos colocar, não vou usar o termo mentirosa, mas uma informação tendenciosa. O médico que não tem essas habilidades do que o médico que foi preparado, foi capacitado para reconhecer esses problemas, ou reconhecer a possibilidade, porque nem sempre, acho que é bom a gente deixar claro, nem sempre a pesquisa conduzida pela indústria é uma pesquisa tendenciosa, nem sempre, mas a gente precisa saber procurar. E aí é que eu vejo a principal benesse de ser treinado, de ser capacitado para essas habilidades. É você deixar de fazer parte de massa de manipulação, de massa de manobra. Ter despertado e exercitado o espírito crítico, né? Crítico, exatamente. O outro questionamento, a outra dúvida é em relação à utilização da medicina baseada em evidências pelas empresas de saúde para cortar custos, evitar alguns procedimentos, reduzir alguns exames. Essa é uma outra visão equivocada, que também é muito utilizada pelos críticos, né, da medicina baseada em evidência. Mas é uma visão absolutamente equivocada. Na verdade, a medicina baseada em evidências torna o médico, o gestor, seja o gestor de pequena escala ou o gestor de populações de larga escala, a reconhecer o que é de fato efetivo e o que não é, o que deve ser usado e o que não deve, apenas isso. Dessa forma, a medicina baseada em evidência ou a prática clínica baseada em evidência, gestão baseada em evidências, pode inclusive aumentar o custo dessas empresas, porque o que nós apregoamos é a racionalização. A racionalização não é a economia de insumos ou de tratamentos, nada disso. Isso pode até aumentar o custo, aumentar o número de procedimentos, exames diagnósticos, tratamentos. Então, eu acho que a palavra que resume tudo isso é racionalização e não uma forma de cortar custos. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre medicina baseada em evidências. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre medicina baseada em evidências. O nosso convidado é o Luiz Eduardo Fontes, ele que é coordenador do Centro Cochrane em Petrópolis e professor da FMP FASE. Quais são as competências necessárias para o profissional que quer aplicar a medicina baseada em evidências? Basicamente, são 4 competências. Saber formular uma pergunta clínica, saber pesquisar na literatura artigos que tentem responder essa pergunta, saber avaliar criticamente aquilo que se encontra e saber aplicar o conceito daquilo que se encontra no atendimento do paciente.
As faculdades de medicina no Brasil, em geral, elas estão preparadas para capacitar esses estudantes para desenvolver esse senso crítico, essa capacidade de localizar a informação precisa? Não, infelizmente não. Essa é a nossa inquietação como professores. Poucas escolas no Brasil trabalham de forma formal, né, um conteúdo de medicina baseado em evidências. Algumas escolas trabalham de forma informal, em maior ou menor intensidade, mas essa não é uma regra, embora seja cada vez mais salientado nas diretrizes curriculares de que o egresso deve sair com essa capacidade. Na tua opinião, é uma tendência a ampliação da medicina baseada em evidências? Não há a menor dúvida, na minha opinião, sim. Principalmente por conta do volume crescente de informação que vai chegando, é necessário que o aluno saiba, primeiro, conseguir traduzir a sua pergunta, a dúvida que ele tem no atendimento com o paciente. Existem trabalhos que mostram que num atendimento surgem aproximadamente 3 a 4 dúvidas por paciente. Então, é preciso que o aluno saiba transformar essa dúvida em uma pergunta passível de pesquisa. É necessário que ele conheça onde pesquisar, aonde procurar essa informação. E é necessário que ele saiba avaliar criticamente o que ele encontra. Então, eu não tenho a menor dúvida que essas habilidades vão ser cada vez mais importantes e necessárias na formação do médico. Você disse aí sobre as perguntas, as dúvidas que surgem na hora do atendimento. Dá para a gente dar um exemplo aí, hipotético de como que esse dia a dia e como essas perguntas podem ser utilizadas pela medicina baseada em evidências para o benefício do paciente? Então, vamos lá. Eu dei um exemplo de um paciente com um problema de coração, com um entupimento das artérias do coração, e ele pode chegar para o médico e perguntar: olha, eu tive um conhecido que foi tratado através eles chamam cateterismo, né? Nós chamamos angioplastia. Foi tratado através do cateterismo. E eu gostaria de saber se o meu caso pode ser tratado dessa forma. Então, usando aquele exemplo, nós temos a cirurgia e temos o cateterismo. Pode-se levantar na literatura quais são os riscos e benefícios de cada um, qual é a diferença em termos de resultado, e se colocar isso para o paciente. Mas é preciso que haja a capacidade de transformar essa dúvida. Doutor, eu tenho um problema no coração, eu entendi, mas eu preciso de fato fazer a cirurgia ou eu posso fazer o cateterismo? E aí é preciso que o médico tenha a habilidade, a capacidade de ir à literatura, enquanto transformar essa dúvida em uma pergunta recuperável, ir à literatura, recuperar todos os artigos, todas as evidências que falam sobre isso, analisar criticamente e chegar para esse paciente e compartilhar a decisão, informar melhor o paciente, que é uma outra característica desse tipo de filosofia de prática, informar melhor o paciente e dividir com ele a decisão sobre qual tratamento vai ser adotado. Não sei se eu te não respondeu plenamente. Agora, a medicina ela é diferente da matemática, da física, né? Os resultados não são exatos, né? Você tem uma probabilidade, né? Os resultados são prováveis, né? Como aplicar essa informação científica na prática, nos pacientes, se cada um tem uma particularidade, né? Se mesmo dentro de um grupo com determinadas características, as pessoas têm particularidades que podem influenciar em resultados diferentes. Isso é extremamente importante porque um dos princípios que norteiam a prática clínica baseada em evidência, a medicina, esse movimento medicina baseada em evidência, é o princípio do pensamento probabilístico. Nós
fomos treinados durante a faculdade e as gerações anteriores a pensar de uma maneira mais determinista. Eu vou fazer o tratamento e esse tratamento vai surtir efeito ou não. Mas quais são as probabilidades? Hoje a gente já tem evidências que mostram, mesmo em pacientes ou grupos com determinadas particularidades, qual é a probabilidade de um tratamento ou de um exame ser efetivo. É preciso que o médico consiga encontrar isso na literatura para poder informar o paciente exatamente de que ele tem uma chance de cura, ou uma chance de recuperação, ou uma chance de melhora, ou uma chance de diagnóstico. Uhum. A gente falou aí no número grande de publicações médicas que existem hoje, 75 por dia mais ou menos, não é isso? Só que boa parte dessas pesquisas envolve um grupo pequeno de doenças, né? E outras doenças têm pouquíssimo material disponível, né? Como lidar com isso? O que nós temos de condições de saúde em que existem poucas publicações ou publicações com desenhos metodológicos que não são os ideais para responder a uma determinada pergunta, nós temos aí de cara uma lacuna que já indica a necessidade de pesquisa, de investimento em pesquisa para essas situações. Existem situações em que nós temos um grande número de trabalhos, mas ainda assim nós precisamos saber o que é uma pesquisa de qualidade, o que eu posso realmente acreditar, confiar, do que eu devo afastar. Então, nas duas situações, essas habilidades, né, da medicina baseada em evidências são favoráveis. A gente consegue elencar situações em que existe um gap de conhecimento e a necessidade de pesquisa, e a gente pode, inclusive, desenhar um projeto de pesquisa para tentar responder a essas perguntas, nessas condições menos frequentes. A ampliação da utilização da medicina baseada em evidências pode realimentar esse sistema de informações. Exatamente. Inclusive para os casos em que há poucas pesquisas. Exatamente. Quer dizer, a tendência no futuro seria desse banco de informações ser cada vez mais robusto, né? E mais preciso, né? Quanto mais pessoas... Quanto mais trabalhos, quanto mais pesquisas, maior o nível de certeza sobre um determinado assunto. Quando eu não tenho trabalho, ou quando eu tenho um número pequeno de trabalhos, o nível de incerteza aumenta. E nesses casos a gente deve utilizar o princípio da hipótese nula, ou seja, o princípio de que eu não posso usar aquilo até que haja uma comprovação. Princípio esse que durante séculos e séculos foi desafiado pela medicina. Durante muito tempo se fez uma série de procedimentos de tratamento sem a menor evidência de se aquilo ali realmente funcionava ou não. Quer dizer, hoje já há como comparar, né, para tomar essa decisão. Essas habilidades em reunir toda a evidência, avaliar criticamente e poder aplicar isso no paciente ajuda muito a tomada de decisão, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo. Uhum. Então não é à toa que os governos começaram a enxergar a importância desse trabalho para a tomada de decisões a nível... Saúde pública saúde mesmo, pública. Né? Uhum. Traduzindo de uma forma bem simples, por exemplo, procedimentos que comprovadamente não geram, na grande maioria, efeito nenhum, podem ser descartados. É uma etapa que não precisa ser executada, né? Exatamente. Seria uma perda de tempo. Perda de tempo, perda de dinheiro e risco para o paciente. Porque muitas medidas que durante muito tempo foram adotadas como prática médica, com estudos que testaram
esse tipo de tratamento, exame, enfim. A gente fala muito de tratamento, porque tem um viés muito grande com tratamento. Mas durante muito tempo se utilizou um determinado tratamento, e aí vieram as pesquisas e mostraram que aquele tratamento, além de não ser efetivo, não ser eficaz, não ser benéfico, era maléfico. A gente tem inúmeros exemplos para dar sobre, sobre esse tema, né? Sobre esse problema. Quer dizer, muitas certezas lá atrás, né? Caíram por terra. Com ensaios de metodologia científica adequada. E muito do que se utiliza ainda hoje em consultórios e nos hospitais também vai mudar, né? Infelizmente, a tendência ainda se utiliza muita coisa que não tem comprovação. E o que não só o fato de não ter comprovação já justificaria ser abandonado. Mas a gente ainda tem o outro lado da moeda, que é o lado do dano. Então, os efeitos colaterais. Exatamente. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre medicina baseada em evidências. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre medicina baseada em evidências. O nosso convidado é o Luiz Eduardo Fontes, ele que é coordenador do Centro Cochrane em Petrópolis e professor da FMPFASE. A gente está falando aí o tempo todo do Centro Cochrane e vamos falar exatamente. A Faculdade de Medicina de Petrópolis foi escolhida para sediar o Centro Cochrane, que é o primeiro do estado do Rio de Janeiro, né? Qual a importância de ter esse centro aqui? Eu vou começar só situando um pouquinho a estrutura Cochrane, da colaboração Cochrane. Como eu disse no primeiro bloco, esse movimento começou na Inglaterra e houve uma mobilização muito grande de médicos também do Canadá, até que se criou o primeiro centro Cochrane do mundo em Oxford, em 1992, perdão. E a missão desse centro era fazer o que Archibald Cochrane propunha, que era fazer resumos sumários de todos os artigos publicados sobre um determinado tópico e organizar isso por tópico, especialidade, subespecialidade e fornecer um produto, um resultado, uma avaliação do que havia então de evidência sobre aquele determinado tópico. Então isso começou a ser feito com a obstetrícia e a neonatologia. Rapidamente, a importância desse trabalho foi reconhecida pelo governo inglês, pelo governo canadense, então formou-se o primeiro Centro Cochrane na Inglaterra, depois o Centro Cochrane do Canadá, e a partir daí essa colaboração se espalhou pelo mundo. Hoje são 130 países aproximadamente, com um Centro Cochrane, cada país tem um Centro Cochrane, e aproximadamente 37 mil voluntários. No Brasil, o Centro Cochrane foi fundado em 1996 e está vinculado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E a Unifesp, desde 96, vem conduzindo as atividades do Centro Cochrane no nosso país. A colaboração Cochrane, no ano passado, em 2015, desenhou o seu planejamento estratégico dos próximos 5 anos e colocou como uma das ações a criação de redes de afiliados ao Centro Cochrane do país. E escolheu o Brasil para ser o primeiro país a implementar essa rede de afiliados. Então, o Centro Cochrane organizou esse trabalho e a proposta era
termos 5 centros afiliados No país, né? no país. E nos convidaram, e nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto ao CEO da Cochrane, que veio aqui ao Brasil, e nós passamos por um teste lá de 45 minutos, apresentando o projeto, defendendo o projeto foi bastante elogiado e felizmente nós conseguimos trazer um desses 5 para Petrópolis. Então nós somos um centro afiliado ao Centro Cochrane do Brasil. Uhum. O único do Rio de Janeiro. O único do Rio de Janeiro. Onde vão ser os outros? Um no Ceará, um na Paraíba, um em Minas e um na Bahia. Uhum. Como é que funciona um centro Cochrane e como é que a gente pode definir a metodologia, o método Cochrane? O método Cochrane é o de buscar por revisões de tudo que é publicado na literatura com um rigor metodológico muito grande e pré-determinado. Há uma sistematização que é trabalhada antes de sair para buscar a informação. Nós vamos procurar em tais bases, o objetivo é não deixar escapar nenhum tipo de trabalho. Nós vamos usar esses critérios de inclusão, nós vamos usar esse de exclusão, nós vamos trabalhar metodologicamente, estatisticamente dessa forma. Tudo isso é feito de uma forma sistemática antes de começar. Isso é chamado de protocolo, na verdade é um projeto. Então eu quero estudar o efeito da vitamina C para a prevenção da gripe. Uhum. Então a gente estabelece um protocolo, desenha-se um protocolo. Qual é a grande vantagem do protocolo Cochrane? É que ele tem um rigor metodológico muito grande. É muito difícil qualquer publicação escapar dessa busca, e um rigor metodológico na avaliação da qualidade do que entra nessa revisão também muito grande. Então, ao final, todos os artigos sobre aquele assunto são avaliados e uma conclusão é oferecida. A vitamina C funciona ou não funciona para prevenção de resfriados. Com esse tipo de metodologia, a chance de haver qualquer tipo de viés é muito pequeno. Então a gente chega muito próximo da verdade sobre um determinado assunto. Essa é a metodologia Cochrane, o de produzir revisões da literatura de forma sistemática. E o nome disso são revisões sistemáticas. Do ponto de vista de força de evidência, uma revisão sistemática está no topo da pirâmide de força de evidência. Eu posso ter vários artigos falando sobre um determinado assunto com conclusões contrárias, mas se uma revisão sistemática já foi publicada e ela diz que aquilo ali tem um resultado diferente de outros artigos, a revisão sistemática tem um poder de evidência, uma força maior. Então é o suprassumo em termos de publicação científica. E todo esse conhecimento é colocado à disposição da comunidade científica nos portais, né? Através, no caso da Cochrane, através da sua revista eletrônica, do seu portal chamado Cochrane Library. Então é na Cochrane Library, que é aberto, você tem lá todas as revisões, são 9.000 e mais alguma coisa de revisões sistemáticas já publicadas. E qualquer profissional pode acessar? Qualquer profissional pode acessar. E o centro? Como é que o centro funciona? O centro funciona, primeiro, produzindo revisões sistemáticas, esse era o objetivo principal, mas para que haja produção de revisões sistemáticas, nós precisamos capacitar novos pesquisadores, novas pessoas, para conduzir essas revisões sistemáticas. Então, nós pretendemos implementar primeiro esse pensamento, essa filosofia da medicina baseada em evidências,
tanto para os alunos, nossos alunos, quanto para os profissionais de saúde da nossa região. Eles precisam aprender essas habilidades que nós falamos há pouco. E aí sim, a produção de revisões sistemáticas. Como é que a gente pretende fazer isso? Com cursos, workshops de treinamento, palestras, enfim. A gente vai usar de vários tipos de metodologia para atingir esses objetivos. O projeto é muito maior, né? Tem a meta também de oferecer mestrado, pós-graduação, né? Esse é o nosso plano, né? Esse é o nosso projeto. A gente vai caminhar para isso, para oferecer tanto treinamento em graduação quanto em pós-graduação. Uhum. Pessoas que não são da instituição podem participar do centro, das atividades do centro, dos cursos de formação do centro? Pode, não é um centro exclusivo da faculdade, e o centro tem uma vocação regional, também não é o Centro Cochrane Petrópolis, né? Tem esse nome porque estamos aqui, mas nós temos a vocação de termos abrangência regional, porque são 5 centros no país, né? Não pode funcionar um centro numa única cidade. Uhum. Então, mas ele é aberto para pessoas de fora, sim. Uhum. E os pacientes, eles também podem participar da construção dessa base de dados, né? De que forma? Uma demonstração da importância do paciente, né? Nesse conceito da medicina baseada em evidências, a gente falou os valores do paciente, a decisão compartilhada, é de que o paciente participa de uma revisão sistemática, com a visão do usuário, do beneficiado. Quando eu produzo uma revisão sistemática sobre um determinado assunto, eu estou oferecendo uma informação para um grupo de pessoas que tenha a doença, e nessa revisão sistemática participa uma pessoa, um leigo, portador da doença, dando a sua opinião, dando a sua visão. Assim, ele tem, óbvio, que o escopo de participação, mas ele dá a sua contribuição. A vivência dele daquele tratamento, exatamente, né? O que é importante para ele já na fase do protocolo, porque às vezes quando você está desenhando a pesquisa, a gente esquece de perguntar, ou esquece de planejar, acessar uma coisa que pode não ser muito importante para nós, médicos, ou nós da área de saúde, mas que para o paciente no dia a dia do paciente foi impactante, né? É muito importante. Uhum. Então, ele já participa nessa fase do protocolo. Olha, é importante para quem tem isso avaliar qualidade de vida, depois de tanto tempo. Então, a gente vai colocar no protocolo que a gente vai procurar estudos que falem sobre qualidade de vida. Isso é uma visão importante, né? Incluir a vivência do paciente, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E existe um grupo de pacientes, um grupo de leigos, né, dentro da estrutura da colaboração Cochrane. Então, a participação do paciente e do leigo é constante. De que forma a ampliação dos centros Cochrane e dessa metodologia ela pode fortalecer a pesquisa? Em primeiro lugar, porque nós passamos a trazer para a nossa escola um tipo de pesquisa de altíssimo poder de evidência, impacto na sociedade, impacto na tomada de decisões de saúde. Então, só isso já seria extremamente importante. Agora, em termos de pesquisa, cada habilidade, né, que a gente trabalha nessa filosofia da medicina baseada em evidência ou da prática clínica baseada em evidência permite que a gente desenvolva também a capacidade de reconhecer pontos fracos e suscitar projetos de novas pesquisas que são necessárias, às vezes, no nosso meio. Então, acho que o benefício é muito grande. E, de uma forma geral, o que você diria que são os principais benefícios da medicina baseada em evidências para os pacientes?
a possibilidade de serem melhor informados, de ser melhor tratados de uma forma mais embasada, mais científica, menos empírica, a possibilidade de poder participar, de poder decidir, dividir as decisões sobre a sua própria saúde com o seu médico. Eu acho que assim, para o paciente os benefícios são imensos. Acabar com aquela história antiga, né, do paciente sair do consultório cheio de interrogação, né, não entendeu nada. Exatamente, exatamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do professor Luiz Eduardo Fontes e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.